Gilmar Mendes deu uma entrevista exclusiva à analista Basília Rodrigues e falou sobre vários assuntos. PECs, por exemplo, da anistia, dos militares, aquele assunto de semipresidencialismo, o julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Bom, o ministro afirmou que a corte está preparada, madura e resiliente para proferir qualquer decisão condenatória a qualquer indiciado, se assim for necessário. Vamos ouvir esse trecho. A Polícia Federal acaba de fazer, a meu ver, uma importante investigação ao revelar uma série de tramas, de discussões, de filmetes de reuniões que comprovam, que dão base para esta discussão. E vamos analisar agora, a partir da perspectiva que nos traga o Procurador-Geral da República, que, como todos sabem, é uma pessoa muito criteriosa, doutor Paulo Gonet, certamente nos últimos anos é um dos procuradores mais respeitados aqui no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está preparado para condenar um ex-presidente da República? Não tenho dúvida de que, se for o caso, dentro das balizas do Estado de Direito, de proferir um juízo condenatório, o tribunal saberá fazê-lo com toda a responsabilidade, como no passado julgou o caso do Mensalão, que também envolvia assessores importantes do então governo do presidente Lula. Em suma, me parece que o tribunal revela uma grande maturidade. O próprio enfrentamento que nós tivemos durante esses anos do governo Bolsonaro, não só aqui, mas também no TSE, revela essa madureza, esse amadurecimento, essa capacidade de resiliência. Nós também vamos chegar num outro trecho de entrevista, mas Basília, bom, primeira oportunidade muito massa de poder ouvir um ministro, né, e perguntar tantas coisas. Essa questão do julgamento do dia 8 de janeiro, que só aí já daria um tempão de debate aqui, né, nosso, de análise, porque é polêmico, porque é polarizado e porque diz respeito a um movimento que ainda precisa de respostas. Olha, Elisa, foi quase uma hora de entrevista exclusiva à CNN Brasil. A gente vai divulgar ao longo da nossa programação diversos trechos. Ele falou de semipresidencialismo, PEC que os parlamentares estão tentando aí utilizar para alterar trechos da Constituição. Tem um projeto de lei também da anistia. Mas um ponto principal aí, o ministro decano da Corte defende o trabalho da Polícia Federal em meio a tantas críticas e contradições de pessoas também de relevância no cenário político, como o ministro da Defesa, José Múcio, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ao contrário deles, que tem algumas reservas, outras interpretações sobre o 8 de janeiro, o Gilmar Mendes é muito claro. Ele diz que, de forma inequívoca, há ali uma tentativa de golpe. Isso é uma antecipação de julgamento? Não, o ministro, ele não revelou o voto do que a gente vai acompanhar quanto ao julgamento de políticos que estão prestes a serem denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Mas a gente já conhece o pensamento de Gilmar Mendes em outros julgamentos, também sobre pessoas acusadas pelo 8 de janeiro, porque atearam, jogaram pedra e paus contra os prédios públicos, como o próprio STF. Está chegando a onda aí, a onda da PGR com a denúncia contra estes políticos, e é um rol que inclui o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ex-ministros do governo dele e também ex-comandantes das 3 forças. Para Gilmar Mendes, o relatório da Polícia Federal não deixa dúvidas ali dos crimes investigados e o parecer do PGR, quando isso acontecer, né, a denúncia do PGR, quando acontecer, vai esclarecer ainda mais o olhar, as interpretações sobre este 8 de janeiro. Porque até aqui a gente tem muito sobre a visão da PF quanto à conduta destes políticos, dessas pessoas tão relevantes no comando do país. Mas o que pensa a PGR a partir disso é que os ministros
também irão votar. Não tem uma data marcada para esse julgamento, mas a gente vê aí um alinhamento, né, de astros. O decano da corte, que puxa o entendimento de vários outros ministros, ou seja, eles pensam igual. A Polícia Federal, que atuou na investigação, também a PGR, que tem esse caráter investigativo e de fazer a denúncia ao STF, fazer com que a investigação entre no campo mesmo do julgamento. Então, o que a gente pode dizer? Prever condenações e prisões. Elisa, quando eu pergunto, o STF está preparado? O questionamento é direto, que está preparado para condenar um ex-presidente da República? E o ministro Gilmar Mendes diz que sim, que o STF está maduro para enfrentar essa questão. Nossa, isso é muito forte, hein, Basília Rodrigues? Se a única resposta de toda a entrevista tivesse sido essa, já seria muito, muito forte e relevante ele responder que sim. Você também questionou sobre militares na política, né? Se haveria ressalvas para isso ou não. A gente separou esse trecho também, vamos ouvir. O governo deveria dialogar com o Congresso na construção de, aí sim, necessária emenda constitucional para definir isto. A participação de policiais militares na atividade política eleitoral se tornou um grave problema. Nós sabemos bem, alguém quer, descobriu-se com popularidade para ser candidato? Deixa a farda e vai embora. Como já ocorre com os juízes, como já ocorre com os promotores, muitas vezes vão para as eleições e voltam para a polícia, já com um viés, muito provavelmente, desviado, enviesado. Então, são questões que talvez nós devêssemos discutir, e há tempo para discutir, para chegarmos com um país um pouco diferente em 2026. Em suma, esse debate precisa ser organizado por todos os representantes. Acho isso extremamente relevante e para evitar, respondendo àquela segunda pergunta que eu fiz, o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Sem os atores militares, nós não teríamos tido esse quadro tétrico que tivemos.